A paz do Senhor, queridos, que Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso cantinho aqui, né? Você já ouviu falar sobre oração específica? Se você ainda não ouviu falar sobre isso, nós vamos passar um pouquinho de tempo aqui juntinhos conversando sobre isso, tá bem? O intuito desse canal a intenção que temos é trazer a palavra de Deus de uma forma prática, de uma forma que você consiga não somente ouvir, mas ser também praticante da palavra do Senhor, certo? De forma muito acessível. Nós já estamos vivendo os últimos dias, há um caos gerado e a única expectativa que nós temos real é do aparecimento do Senhor Jesus, porque todas as coisas já estão dizendo sobre isso. Enquanto Jesus não vem, vamos praticando a fé, vamos vivendo a fé, vamos obedecendo ao Senhor dentro daquilo que Ele nos chamou para fazer, certo? E hoje nós vamos falar, eu espero poder lhe ajudar, sobre oração específica. Para nós orarmos especificamente por alguma coisa, nós precisamos acreditar em alguma coisa, nós precisamos trazer a existência, certo? Como se já fosse. Então, juntos agora nós vamos lembrar, você pega a sua Bíblia aí e você leia lá no livro de Mateus capítulo 4, versículo 17. Traz à existência as coisas que não são como se já fosse. E também você vai ler lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que espera. Amados, é o seguinte, nós temos um grande poder de criação, somos semelhança de Deus, semelhantes a Ele. Se você se interessou por esse assunto, então continue aqui com a gente, se inscreva, manda para outras pessoas, para que essas pessoas também possam ser enriquecidas com o conhecimento da palavra e não vivam uma vida medíocre, né? Uma vida miserável, se achando a pior pessoa do mundo, mesmo sendo servo de Deus, achando que deve continuar na miséria, viver uma vida miserável, tanto espiritual como fisicamente, né, materialmente. Então, para essa pessoa se desenvolver e participar das bênçãos que o Senhor tem para nós juntos, esse é o interesse do canal, certo? Oração específica, o poder da oração específica. Meus amados, vamos pensar. Todas as coisas são possíveis àquele que acredita, todas as coisas, desde as coisas que não são materiais, como por exemplo, amor, sentimento, perdão, essas coisas nesse sentido, como as coisas práticas, a comida, a bebida, a roupa, o calçado. O Senhor, Ele providenciou tudo que você quer, já está à sua inteira disposição. Você só precisa especificar o que é que você quer. A Bíblia está cheia de promessas. O Senhor, Ele disse, se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, você vai ter o melhor. O melhor dessa terra necessariamente não é dinheiro, não é teu dinheiro. O dinheiro pode comprar muitas coisas, porém tem algumas coisas que o dinheiro não pode comprar. Mas se você souber orar especificamente, você terá também as coisas que o dinheiro não pode comprar. E isso foi uma promessa feita a nós, os servos de Deus, os filhos do Senhor. Vamos pensar o seguinte, quando uma criança se gera no ventre, a gente não pode vê-la, mas a gente sabe que ela já está ali. Então, passa o tempo em que aquele embrião vai se tornando um feto, um bebezinho, e daqui a pouco ele se torna a criança no tempo de nascer, e quando nasce, ele gerou aquela vida. Com as coisas materiais, eu estou trazendo esse exemplo, e as espirituais e as abstratas, é do mesmo jeito. Existe um período em que elas são geradas. O começo dessa geração é aqui na mente da gente. Então você imagina alguma coisa e você começa a criar aquela coisa na sua mente.
O inimigo, nesse processo aí, ele vai tentar muitas vezes dizer, você não pode, você não é capaz, isso daí não dá certo, isso daí é besteira, você está cobiçando as coisas dos outros, você está não sei de quê, você quer o que você não pode ter, vai vir muito disso. Mas não liga não, nós estamos aqui para aprender a fazer a vontade de Deus e viver bem nessa terra, porque Ele prometeu. Então, o embrião se forma e quando nasce o bebezinho, você tem ali materializado aquilo que estava sendo gerado no seu ventre, no ventre da mulher, e se gerou. Exatamente as coisas que você quer, elas têm um processo, tem um momento, um período em que elas precisam ser projetadas, elas precisam ser arquitetadas, para depois elas se materializarem. Eu particularmente, não oro por uma coisa mais de 3 vezes. É muito raro eu orar por algo 3 vezes, porque eu aprendi isso daí. Eu aprendi a oração específica. E eu sou feliz com o que eu tenho. Sou feliz com a vida que Jesus me deu, com a base que eu tenho. Eu sou feliz, então eu não fico sofrendo antecipadamente pelo que eu não tenho. Eu espero, deixo no Senhor. Todas as coisas, eu estou falando de coisas materiais. Então, se é uma saúde, se é um problema físico, alguma coisa, eu também espero. Agora acontece que eu oro no momento da fé. Eu não fico repetindo várias vezes. Eu espero o momento da fé. Eu vou lá e eu oro e aquilo acontece. Isso é com todo mundo. Basta ter o sentido da oração específica e não andar em desembesto, certo? Então vamos lá. Ter fé é diferente de conservar a fé. Lembre-se que eu já falei em algum outro vídeo aqui anteriormente que existem vários tipos de fé. A fé salvífica é uma coisa, a fé de operação de milagres, que é dessa que nós estamos falando, é outra coisa, entendeu? Então, se você quer alguma coisa, então crê que aquela coisa já existe. Se ela existe no seu imaginário, então ela já existe a probabilidade de chegar na tua mão. Você só precisa se aplicar. Eu estava ouvindo um pastor, dentro desse assunto aqui, eu peguei esses 2 versículos e fui meditar nisso, e algo que eu vivo e pratico isso, né? Eu nunca faço oração solta, eu não fico, porque vou dobrar o meu joelho sem nenhum propósito e vou orar. Não, eu sempre tenho um propósito. A minha vida de oração está sempre com um propósito. Então eu vou orar por isso aqui, por isso aqui. Antes de acontecer eu já estou orando, porque eu tenho um propósito. Eu oro pela minha família, eu oro pela saúde da minha família, estando nós sadios. Eu oro pela proteção da minha casa, estando nós protegidos, já agradecendo. Então a oração com propósito é imprescindível na vida do cristão. Não vá orar somente quando as coisas acontecerem. Comece a plantar uma vida para você, certo? Então, ter fé é diferente de preservar ou conservar a fé. Esse tipo de fé para a nossa necessidade aqui, né, para a operação de milagres. Você precisa esperar o momento em que aquela fé vem. Quando vier aquela fé, escute o que o Espírito de Deus fala para você. Preste atenção também nos seus sonhos, porque o Senhor fala muito nos sonhos, tanto para nos consertar, tanto para dizer o que é que tem para nós, se é sim ou se é não. Como a gente fazer, às vezes a gente pede as coisas, não sabe pedir e não recebe. Entendeu? Nós precisamos, não é que Deus não saiba, Ele sabe o que você precisa, mas lembra o que Jesus dizia? Sempre Jesus dizia assim, sempre Ele perguntava, o que é que você quer? Ora, o cego era cego, estava na cara que ele queria ser curado e enxergar, mas Jesus sabia a importância de nós falarmos, especificarmos aquilo que nós queremos, porque Deus, Ele ama ter relacionamento conosco, Ele ama ter diálogo conosco, Ele ama estar conosco. Então, quando você conta para Ele tudo o que você quer, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo muito pequeno. Há alguns anos atrás, eu disse, Senhor, nesse final de ano, eu vou comprar uma sandália prata com preto, porque combina com tudo, e eu quero um salto assim, assim, assim. Eu pensei nessa sandália há um pouco de tempo, né, antes do final do ano, e pronto, e larguei no meu pensamento lá, escrevi no papelzinho, que eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de escrever nesses papeizinhos aqui, então escrevi e deixei em algum lugar. E no final do ano eu fui comprar umas coisas. Na verdade, nem fui para comprar sandália nenhuma, eu fui para comprar umas coisas. E quando eu ia passando numa determinada loja, lá estava a sandália que eu imaginei.
e que eu visualizei na minha mente. E quando eu olhei, o preço era totalmente acessível para o que eu queria. E aí ardeu meu coração e disse: aquela sandália é minha, mas eu não vou comprar logo, vou comprar as outras coisas depois que eu volto para comprar. Quando eu voltei, a sandália não estava mais lá. Então eu disse: se ela tiver de ser minha, ela vai estar por aí, vai ter alguma para mim, porque era exclusiva e tinha bem pouquinha. Quando eu cheguei, perguntei à moça se aquela sandália que estava ali na vitrine e tal. Aí ela disse: moça, a senhora tem muita sorte, porque a única que tinha é uma de número 37 e o gerente mandou recolher porque houve alguma coisa para lá, não sei o que, e aí ele mandou recolher porque tinha acontecido algo que eu não me lembro a explicação da moça. E aí eu disse: mas tá à venda? Ela disse: tá, e só tem essa. E era o meu número. E eu comprei. E no precinho que eu podia pagar tranquilamente, muito antes. Então, materializei, eu imaginei e aconteceu. E aconteceu essas coisinhas assim só para eu saber que Deus estava trabalhando em meu benefício. Porque eu fiz uma oração, eu me preparo tudo com muita antecedência. Então, a oração específica é muito importante. Se você quer alguma coisa com Deus, traga à existência as coisas que são como se já fosse. Então você já diz o que é que você quer. Não é que Deus não saiba, Deus sabe, mas você precisa falar, porque funciona muito, é muito importante. Então se você quer, Deus, eu quero a minha casa com um piso assim, 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 vai ser assim. Se você não tem casa, não tem terreno nenhum, comece logo a desenhar, planejar, apresentar ao Senhor, porque Deus, ele ama, que a Bíblia diz que do homem vem a preparação do coração, mas de Deus vem a resposta. Ele quer de você uma preparação, ele quer de você uma atitude. Então tome a atitude de se organizar, sonha logo com a tua casa, anota num papelzinho, desenha quantos quartos você quer e traga a existência. Vá vivendo como se já fosse. Vou contar algo que aconteceu comigo. Eu gosto muito de contar do que aconteceu comigo porque eu falo com precisão. Mas eu sei de testemunhos lindos, maravilhosos da gente, principalmente com casa própria. Há alguns anos atrás eu estava bem, numa situação bem complicada. E eu conheço o Deus que eu tenho. E eu disse: Senhor, eu não vou ficar de aluguel. Tenho eu e essas 4 crianças aqui, nós não vamos ficar de aluguel. E de fato só ficamos 1 ano de aluguel. E o Senhor providenciou e houve uma condição que eu comprei uma casa tão pequena, porque foi a condição que eu tive, tão pequena que não cabia nem minhas coisas. Então eu chamei meus filhos, que já são acostumados comigo e com os meus modos, e eu falei: filhos, olha, nós vamos trazer existência à nossa casa, porque nós não vamos ficar muito tempo aqui. Isso aqui foi só para a gente sair do aluguel. E aí eu disse: nós vamos trazer a nossa casa à existência. Como é que você quer o seu quarto? Porque na minha casa terão 4 quartos. Aí 5 quartos, porque cada um com o seu quarto, né? E aí os meninos disseram: não, mas no meu quarto pode ser meu e do meu irmão e vai ter a salinha do computador. Naquela época, muitos anos atrás, ter computador era um luxo. E aí nós já começamos: mas o computador tem que ser compartilhado. Na época ninguém podia ter computador para todo mundo. E aí nós começávamos trazendo a existência, conversando em casa, na hora do lanche, na hora que a gente se reunia, meus filhos e eu, vivendo aquilo, conversando sobre aquilo, e não ficava rindo e nem zombando como se fosse uma brincadeira. Nós falávamos de verdade. No quarto, vão arrumar o quarto. Vai como se já tivesse acontecendo aquilo. E nós estávamos num lugar que para varrer embaixo da cama eu tinha que desmontar a cama. Se eu quisesse limpar bem o quarto, eu tinha que desmontar a cama para poder limpar e montar ela de novo, tão pequenininho que era. E deixa eu dizer uma coisa: eu só passei 7 meses nessa casa. Com pouco tempo, o Senhor me deu a casa exatamente do jeito que eu tinha falado, com os quartos para cada um deles, o meu quarto, uma sala ampla, uma cozinha ampla, uma área de serviço ampla, tudo uma bênção. Por quê? Porque eu trouxe a existência antes que ela existisse. Isso aconteceu comigo. E no processo, enquanto eu estava orando ao Senhor e visualizando na minha mente, imaginando e trazendo a existência, eu recebi uma mensagem de celular e trazia justamente esse versículo: trazer à existência as coisas que não são como se já fossem.
Então, meus amados, por que a missionária está trazendo esse assunto aqui? Porque se você tem uma vida diária com Deus, se você tem um compromisso com Deus, se você é crente, você precisa ter um relacionamento com Deus, uma rotina. Nessa rotina, faça uma escala dos assuntos que você quer tratar, mas não espere as coisas acontecer. Planeje antes. Por exemplo, se você quer muito uma cura agora, você está com algum problema, comece a aplicar a fé, a oração específica sobre aquele problema. Se você quer a solução para um filho, para um amigo, seja específico. O que é especificar? É dizer exatamente como você quer. Eu quero uma casa assim, assim, assim. E já se sinta nela. Você quer fazer algo para Deus. Vou dar outro exemplo. Esse mês, nós estamos no mês de julho de 2021 e em agosto desse mesmo ano, nós vamos inaugurar o prédio da ISCR aqui na cidade. E nós começamos do nada, nós não tínhamos nada a não ser a fé. Mas o que eu fiz? Junto com meu filho, nós pegamos, ele é muito bom nisso, e no computador ele fez a planta todinha. Eu fui dizendo como eu queria e ele foi fazendo a planta e nós fomos trazendo à existência a igreja como ela é hoje. E quer saber de uma coisa? Ela se materializou e você é muito bem-vindo a hora que quiser para cá, para cultuar conosco a esse Deus que ouve a sua oração, que ouve você, mas para isso você precisa ter uma vida diária com Ele, uma vida de relacionamento. Você precisa querer estar com o Senhor, para que você possa também desfrutar do melhor dessa terra. Se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Uma das coisas que eu mais faço é anotar o que eu quero. E eu digo para o Senhor o tamanho, a largura, a profundidade de tudo que eu quero. Eu conto os detalhes. Eu digo para o Senhor, Senhor, eu quero assim, assim, assim. Senhor, olha, eu quero desse jeito, tal, aquele negócio todo. Há algum tempo atrás eu disse, Senhor, eu quero um terreno para eu construir minha casa bem do ladinho da tua casa, para eu não ficar longe, para eu não ficar subindo ladeira como a cidade aqui é ladeira. Deixa eu dizer para você, no dia 1º de dezembro do ano passado, no dia do meu aniversário, o Senhor me deu o terreno juntinho com a igreja. É onde eu vou, em nome de Jesus, o Senhor vai me dar a graça e nós vamos construir ali aonde nós inclinar a nossa cabeça, né? Recostar a nossa cabeça. Então, meus amados, são tantas vitórias, são tantas bênçãos. Traga à existência o emprego que você quer, mas diga para o Senhor, diga que você quer fazer uma coisa que você goste de fazer. Fale para Ele, diga para Ele, Senhor, eu quero trabalhar, eu quero cuidar da minha família, eu quero manter minha casa, mas eu quero manter minha casa sem dor, sem tormento, Senhor. Eu quero um emprego que eu ganhe dinheiro bom para eu manter bem minha família e que eu esteja bem com isso. Seja específico. Não fique fazendo aquelas orações automáticas. Senhor, meu Deus e meu Pai. Não sei de quê. Fale com Deus com sinceridade, com pureza. Seja simples com o Senhor. Seja honesto com o Senhor. Ele te conhece. Então, Ele vai te abençoar, mas Ele ama quando nós oramos uma oração específica. Agora, estamos orando pelo quê? Estamos orando pelos desviados. Senhor, traz de volta os desviados. Nos reunimos e oramos. Em particular, oramos. Temos um propósito na Reviver, orar pelos desviados. Nesse último semestre agora de 2021, nosso intuito é orar pelos desviados. É uma oração específica. Eles pode estar desviado dentro da igreja ou desviado que já foi fora da igreja, que não quer mais compromisso com nada, não importa. Se estiver desviado dos caminhos do Senhor, a nossa oração vai alcançar. E tudo isso tem que ser feito com prudência, com sabedoria, com entendimento, para que o Senhor dos céus derrame a bênção sobre as nossas vidas e nós vejamos cumprir-se aquilo que nós pedimos. Então, meus amados, é o seguinte: traga à existência as coisas, gere dentro de você, gere dentro de você aquilo que você quer, porque é seu, mas para você ter, peça, não fique esperando, não, Deus sabe o que eu preciso, não preciso eu dizer, o Senhor disse, tudo que você pedir em oração será feito. Então, é necessário que haja oração. Esse tipo de oração específica é maravilhoso. Se você tiver um caderninho, anota lá. Durante tantos dias eu vou orar
especificamente por isso. Durante 3 dias eu vou apresentar ao Senhor isto. E aí deixe lá. Bota no forno. Entendeu? Prepara tudo e bota no forno. Espera. Espera, porque vai chegar a tua vitória, vai chegar a tua bênção. Entendeu? Faça. Cada um tem seu jeito de fazer. O meu jeito é escrevendo. Eu escrevo os meus pedidos, oro ao Senhor, apresento ao Senhor e guardo. Eu deixo lá no cantinho. Depois eu vou olhar, todos os meus pedidos foram atendidos. E isso não é nada mais nada menos do que 40 anos que eu venho fazendo isso. E a Bíblia diz que nós não devemos ambicionar. Se a gente estiver pedindo coisas grandes, vem coisas grandes. Mas para que aqui na terra? Basta pedir o que é suficiente, né? Porque todas as coisas são nossas. Então nós vivemos bem, estamos tranquilos quando nós aprendemos a conversar com Deus, ter relacionamento com Ele. E nesse vídeo aqui eu quero, em nome de Jesus, que você comece a partir de agora a fazer orações específicas. Separe os temas e apresente a Deus. O céu é muito organizado e Deus ama quem também faz as coisas organizadamente, sabendo que Ele é muito zeloso. Assim devemos ser também, zelosos, cautelosos, cuidadosos. Eu lembro que eu anotei em algum lugar uma vez, eu orando, eu disse: Senhor, eu quero ter independência financeira. Eu não quero que ninguém xingue o que eu como, não quero que ninguém reclame de mim pelo que eu visto, pela despesa que eu dou. Eu quero ter independência financeira. E deixa eu dizer para você, o Senhor me deu. Glória e honra ao nome do Senhor. Eu orei especificamente. Eu pedi ao Senhor tantas outras coisas e o Senhor tem honrado. Por quê? Porque Ele é fiel. E a mesma coisa vai acontecer com você em qualquer plano da tua vida. Seja na tua felicidade, seja no teu casamento, seja na tua condição financeira, seja na tua casa, seja na tua saúde. Aonde quer que você queira, ore a oração específica. E você vai ver que a vitória vem. Aguarde. Anota para não esquecer. Faça como eu. Anota no papelzinho para não esquecer. Certo? Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Eu tenho tantos testemunhos para contar sobre isso. Uma certa vez eu estive na casa de uma irmã e ela me contou que chegou um pregador e falou: vocês já escreveram cartinha para Jesus? E aí ela achou que bobagem. Depois ela viu ele contando e disse: eu vou ver se funciona. E aí ela escreveu, ela trabalhava e ela queria parar de trabalhar e queria casar. E aí ela escreveu no papelzinho: eu quero casar com um homem que tenha carro para eu não ir a pé para a igreja. Eu quero morar numa casa grande, bem confortável. E, enfim, ela fez os pedidos dela. Aí botou embaixo do travesseiro, dentro do travesseiro, e deixou. Passados o tempo, ela lembrou-se que ela tinha escrevido aquilo. Quando ela foi lá, ela já tinha casado com um homem que tinha carro e condições de mantê-la para ela não precisar trabalhar fora. Ela já estava vivendo a vida exatamente como ela escreveu. Ela escreveu bem direitinho. Um outro pastor contou um testemunho maravilhoso. Essa irmã eu conheço. Esse testemunho que eu vou contar agora é de um pastor que eu não conheço, mas eu escutei ele contando. Ele disse que pediu a Deus alguns móveis para dentro de casa. E aí ele veio uma inspiração dentro do coração dele, porque ele orou e creu. Aí quando ele disse: pronto, no outro dia já vai estar aqui, porque eu estou crendo tanto. Aí no outro dia não tinha acontecido nada, um mês depois não tinha acontecido nada. Aí o Espírito Santo tocou no coração dele e disse: que tipo de móvel você quer? Fala para mim. Porque como é que eu vou mandar o móvel se você não especificou o que é que você quer? Então ele especificou que madeira ele queria, que modelo ele queria, que jeito ele queria. E aí, quando foi com pouco tempo depois, tudo chegou na mão dele de alguma forma. Ou seja, comprando, você vai conseguir comprar. Ou seja, alguém doando para você, vai chegar a doação. Ou seja, num sorteio, seja no que for. O Senhor, Ele atende a oração específica. E isso é para o nosso bem-estar aqui na terra. Não é salvação, mas é para a gente estar bem aqui, porque nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Eu espero, do fundo do meu coração, ter ajudado você e que você ponha em prática nisso daí. A gente vai conversar muito aqui no canal sobre essas coisas, porque essa é a nossa fé. É a Bíblia na prática. Forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal e arruma mais um, hein? Olhe lá.
Vamos trabalhar, vamos chegar aos 1.000 inscritos, porque essa é a meta agora. E depois a gente continua por aqui até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, a gente não vai fazer mais nada por aqui. Abraço.